Boa noite a todos os amados, boa noite a todos os queridos. Estamos começando mais uma transmissão, mais um devocional e com grande alegria estou aí, dando boa noite para você. Muito obrigado por me dar a honra de ter alguns minutos da sua atenção. E na verdade, eu creio que todos nós aqui temos que agradecer a Deus pelo privilégio de ouvir a sua palavra, pela liberdade religiosa que temos no nosso país, por podermos usar os veículos de comunicação, como as redes sociais, como neste caso aqui o Facebook, e estarmos pregando a palavra do Senhor. Deus seja sempre louvado, Deus seja glorificado, e que todas as palavras, tudo aquilo que vamos ensinar aqui, possa ser para a honra e a glória do seu santo nome. Hoje já estamos no dia 15 de setembro do ano de 2020. Ainda estamos passando esse difícil e delicado momento de pandemia. E o Senhor Deus tem nos sustentado com a sua graça. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. E eu creio que, acima de tudo, o Senhor Deus tem nos ensinado a colocarmos a fé nele de uma maneira mais ativa. A sua palavra deve ser crida, as suas promessas devem ser apropriadas, para o tempo que estamos passando. Então vamos viver a vida cristã realmente de uma maneira mais plena possível e aproveitar este difícil momento, como eu disse, para nos aproximarmos do Senhor Deus. E tomara que depois, Deus permitindo, este momento indo embora, que possamos continuar, firmes no Senhor, nos pés ou aos pés do Senhor Jesus Cristo e próximos da palavra de Deus. Estamos passando, então, ou ensinando esta semana sobre os 10 mandamentos. É uma série de devocionais que nos ensina sobre os mandamentos do Senhor. E, na verdade, como eu disse ontem à noite, a impressão que dá é que muitos daqueles mandamentos eram só para Israel, para aquela ocasião e para o seu povo, o povo de Deus. E não é verdade. Nós podemos, de uma maneira muito clara, aplicar tudo aquilo que Deus ensinou para Israel, que Deus determinou para aquela nação, aplicar para os nossos dias. Portanto, que possamos com sabedoria ler a Bíblia, escutá-la e realmente crer nela e praticá-la. Eu agradeço você que deixou o seu boa noite ali, a sua palavra de incentivo, a sua palavra de carinho, de amor para o nosso ministério. A Deus toda a honra e toda a glória. E eu convido você, antes de entrarmos no estudo ainda, a exatamente agora compartilhar a nossa transmissão, para que os seus amigos também tenham acesso a esse importante estudo da palavra de Deus. Vamos orar e pedir que Deus esteja nos ajudando agora a transmitir a palavra dele. Pai, toda a honra e toda a glória damos a Ti. Abençoe a nossa transmissão, seja aqui na minha casa ou na casa de cada um que estiver ouvindo, assistindo, que tudo possa colaborar para que a palavra de Deus esteja chegando em cada ouvido e principalmente em cada coração. Senhor, perdoe os meus pecados, me ajude agora a transmitir a palavra que não é minha, mas do Senhor. E eu peço isso humildemente, o Senhor sabe como eu dependo de Ti. Eu peço perdão, então, dos meus pecados, em nome de Jesus. Usa-me, Senhor. Amém e amém. Muito bem. Nessa noite, vamos ao livro de Êxodo, como estamos estudando os 10 mandamentos. Inevitavelmente, vamos ao livro de Êxodo, capítulo 20, versículo de número 4. Êxodo, capítulo 20, você pode acompanhar comigo. Então, eu vou abrir a minha Bíblia, e se você tem a sua Bíblia aí, eu convido você também a estar tendo contato aí com a sua Bíblia, com a palavra de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 4, diz a Escritura: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Êxodo 20, verso 4. Hoje à noite nós vamos falar sobre este título. Nós vamos falar sobre Criador
versus criado. O que Deus tem para nos ensinar? Como nós já oramos, vamos entrar no ensinamento da palavra de Deus. O primeiro mandamento nos ensina a quem devemos adorar. Vimos isso ontem. O segundo mandamento, que é esse que lemos agora, ele nos ensina como Deus deve ser adorado. Isso, então, significa que Deus proíbe qualquer adição ou invenção por parte do homem na adoração ao Deus verdadeiro. Então é um ensinamento muito importante, e eu digo que é muito importante nessa introdução, porque a grande verdade é que no mundo que estamos vivendo, e principalmente no país que vivemos, de influência católica muito grande, é importante entender não o que a Igreja Batista fala sobre isso, mas o que a palavra de Deus fala sobre isso. Por incrível que pareça, nós vemos que os versículos que vamos usar, até mesmo se você pegar uma Bíblia católica, você vai ver que estes versículos tão claros estão nessas Bíblias. A idolatria surgiu da inimizade natural do homem contra Deus. Você pode ver isso em Romanos, capítulo 1, versículo 21 a 23. Nós vemos ali naquele texto que os homens, por natureza, desejam remover Deus o mais longe possível das suas vidas. Sabe por quê? Porque os homens gostam de pecar. Os homens têm prazer no pecado. E onde tem pecado, Deus não pode estar, Deus não habita. Eles então preferem rezar ou adorar alguma coisa que represente Deus do que tratar pessoalmente com Deus. Porque Deus, ele é santo e o homem, ele é pecador. Paulo nos ensina assim que ao fazer, o homem, quando faz isso, o homem está realmente, é tão sério isso, a Bíblia nos mostra que o homem, quando não adora a Deus, mas está adorando imagens, o homem está adorando demônios. 1 Coríntios 10, 20. Deus pode somente ser adorado, diz a Bíblia, em espírito e em verdade. João 4, 24. Então o enfoque aqui não significa que Deus está proibindo, por exemplo, o desenvolvimento da arte ou da arquitetura. Nós não podemos ser ignorantes e ir para este campo, não é verdade? Mas o que Deus está ensinando é que, sim, as criações humanas, feitas por mãos humanas, elas não estão autorizadas para serem adoradas. Deus deve ser adorado, preste atenção, Deus deve ser adorado de acordo com as Escrituras Sagradas. Mateus 15, 3 diz isso. A morte de Cristo, por exemplo, ela se faz conhecida através da pregação do Evangelho e é representada na ceia do Senhor, e nós vemos então o importante ensinamento do Senhor de acordo com aquilo que aconteceu na cruz de Cristo. Muito bem, o que nós podemos aprender de acordo com a palavra de Deus sobre não farás para ti imagens de escultura? A grande verdade é, como introdução ainda, nós temos que trazer isso, que a grande verdade é que o homem não consegue perceber a diferença entre o que é um tipo ou um símbolo para com aquilo que é uma imagem. E diante desta confusão ou dessa difícil interpretação por parte do homem, desta falta de conhecimento, o que a Bíblia ensina sobre tipologia e aquilo que a Bíblia nos fala sobre as imagens sendo construídas e sendo adoradas, o homem então, pela própria palavra às vezes, e pelos púlpitos distorcidos, eles se perdem. E assim sendo, eles pecam contra Deus, adorando aquilo que foi criado por Ele mesmo. Então, nesta noite, nós vamos falar sobre o Criador versus aquilo que foi criado. E que grande diferença existe. Olha, preste atenção. A mensagem não é para ofender, mas é para esclarecer.
Que grande diferença existe entre adorar o Criador e adorar aquilo que foi criado pelo homem. Existe grande diferença, e é sobre esta diferença que nós vamos falar nesta noite, Deus assim o permitindo. Nosso devocional, ele tem apenas dois pontos. Ontem à noite nós falamos sobre isso, apenas quero lembrar que nos 10 mandamentos, os 4 primeiros ensinam como o homem deve se relacionar com Deus. E depois os outros 6, como o homem se relaciona com ele, com o outro homem, né? Homens com os homens, e Deus e o homem com Deus. O segundo mandamento hoje então nos ensina: não farás para ti imagens de escultura. Em primeiro lugar, nós vemos o que é que a lei está restringindo aqui. É muito claro o texto que diz, né? Então, não farás para ti, diz a Bíblia, imagens de escultura. Imagens. Como eu disse ontem, mais uma vez trago essa importante verdade, o povo de Israel tinha saído do Egito, e o Egito era um povo de muitos deuses, muita adoração a deuses. E eles faziam mesmo, conforme diz o texto, ou outros textos paralelos, com as próprias mãos, a exemplo de hoje, eles faziam com as suas próprias mãos o seu Deus. Certa vez, um homem foi perguntado: se pegasse fogo na sua casa, o que você faria? E a resposta dele foi: eu ia pegar o meu Deus, a minha imagem, e trazer para fora da casa. Primeira coisa que eu ia fazer é salvar o meu Deus. Meu amado, quando você tem um Deus que precisa ser salvo por você, alguma coisa está errado com este Deus. A Bíblia diz: não farás para ti imagens de escultura. Deus, de certa forma, está colocando o dedo bem na ferida aqui. Imagens de escultura. Você percebe que esse texto foi dado lá no início do Velho Testamento. Então estamos falando de uma passagem bíblica de praticamente quase 6.000 anos atrás. E até hoje o homem não aprendeu e ainda continua fazendo para si imagens de escultura. Em todos os povos, em todas as culturas, em todas as nações. Você pode até entrar numa tribo assim, um tanto quanto primitiva, e ali os índios, na sua ignorância e na sua perdição, constroem para si as suas imagens. As imagens. E então nós vemos o que a lei restringe. A lei está restringindo quem deve ser adorado. A lei, na verdade, está proibindo a adoração a imagens de escultura. Aqui nós estamos falando não sobre um conselho. Deus não está falando: olha, eu recomendo a você, olha, eu acho que vocês não devem fazer isso. Não, Deus está falando: não farás para ti. Não está muito claro no texto assim a ênfase de Deus? Não farás para ti imagens de escultura. Então Deus sempre foi muito sério contra a idolatria. Olha o que diz a Bíblia em Salmo 97:7. Confundidos sejam todos os que servem imagens de escultura, que se gloriam de ídolos. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Mas que coisa, não é verdade? A Bíblia então fala que não apenas eles estão servindo estas imagens, mas eles se orgulham nelas. Você não conhece pessoas que têm orgulho no seu santo, na sua devoção, nessa maneira como ele é um devoto a estas imagens? Eu conheço muitas pessoas. No entanto, a Bíblia realmente nos mostra, confundidos sejam. Essas pessoas, infelizmente, elas não estão na luz, não estão no esclarecimento, mas elas são profundamente confusas. Pensam que estão na verdade, mas elas estão depositando a sua fé, tão importante fé, estão depositando a sua fé numa mentira. A Bíblia nos fala, conforme lemos ontem à noite, a Bíblia nos fala que esses deuses têm olhos, mas não veem, boca tem, mas não falam, ouvidos, mas não escutam.
semelhantes a ele se tornam aqueles que creem. Então Deus nos ajude. Em primeiro lugar, então, nós vemos o que a lei restringe. Em segundo lugar, nós vemos o que a lei abrange. Importante vermos agora, né, esse segundo ponto. Olha lá, nem alguma semelhança. Não fará imagens de escultura para si, nem, diz a Bíblia, alguma semelhança do que há. E aí vem a abrangência, né, desta lei. Porque fala, olha lá, acompanhe comigo. Nem em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. De certa maneira, Deus geograficamente, já que está falando sobre imagens de escultura, Deus fisicamente está mostrando que esta lei, então, abrange toda e qualquer espécie de coisa. Sejam animais que voam, sejam animais terrestres, sejam animais que estão na água, ou seja, seres humanos, seja o que for, na terra, no céu, nas águas, nada, você não deve fazer nada, nenhum tipo de imagem para adoração. Construir nada para idolatria. Está falando sobre idolatria, meu amado. Mais uma vez eu digo a você, crente não pode ser extremista e ignorante. Não. Vamos supor que você tem uma águia bonita, né? O americano gosta muito de águia, quase que é uma representatividade da nação, né? Você tem uma águia bonita na estante da sua casa. Deus não está falando que você tem que pegar essa águia e jogar fora e botar fogo. Mas se ela está virando um símbolo de adoração, aí sim é pecado. É pecado. Então o problema é a fabricação, não é? Ou a construção, ou a colocação, a posição desta imagem com o intuito de ser adorada. Nada. A Bíblia diz, nem alguma semelhança. Nada. Sabe, de uma maneira secular, até mais aplicativa, nós vemos até mesmo que outras coisas, porque idolatria ou adoração é aquilo que ocupa o lugar de Deus, outras imagens têm sido colocadas na vida das pessoas e eles têm adorado, não é mesmo? Eu já vi, por exemplo, pessoas que adoram os seus carros. Por incrível que pareça, eu já lidei com uma questão de separação, porque a esposa se sentia desprezada por conta do carro do marido. Olha só, ela achava que o marido amava mais o carro do que ela. E infelizmente ele demonstrava que parecia que amava mesmo. Adorar carros, adorar casa. Tem muitas mulheres que têm adoração por suas casas. E às vezes demandam mais até atenção às questões do cuidado da casa do que com as próprias vidas e pessoas que estão ali como esposo e filhos. Ah, meu amado, Deus nos ajude, porque sem perceber, muitas vezes, nós estamos prestando culto, adoração a imagens, algumas imagens até modernas, como os aparelhos de televisão que estão nas nossas salas e até mesmo tudo aquilo que os smartphones e as transmissões que vêm nele também podem nos proporcionar com 1 milhão de transmissões e coisas espetaculares. O que você tem permitido como adoração na sua vida? Muitas vezes, até mesmo no lugar de outras prioridades e no lugar de Deus. Deus diz, nem alguma semelhança, nada, nada. O que Deus queria? Adore a mim, coloque a mim como prioridade, nação de Israel, povo de Israel. E esse padrão, essa conduta, essa ação, ela deve ser, ou deveria ser exercida por todas as pessoas. Não somente Israel, mas por todos os seres humanos criados, pela igreja resgatada pelo sangue de Cristo. É uma pena, mas nós estamos talvez muito longe do ideal. Temos que, de verdade, procurar investigar a nossa vida e vermos se não estamos colocando algo no lugar de Deus, porque a lei abrange tudo.
A Bíblia nos fala em Deuteronômio 6, 14 e 15: não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Então a ira de Deus se levanta quando nós não o adoramos. Deus, ele realmente fica incomodado quando ele vê um povo que está sendo tão abençoado por ele. E, no entanto, esse próprio povo, essa própria família, essa própria pessoa, individualmente, está colocando coisas, deuses, imagens, no lugar do Criador, no lugar do Salvador. Termino o nosso devocional hoje à noite dizendo que uma vez que, então, Deus é o único Deus que deve ser adorado, é muito melhor adorar o Criador do que o criado. Como nós devemos nos relacionar com Deus? Eu termino meu devocional dizendo coisas simples. Nós devemos nos relacionar com Deus com reverência. A Bíblia nos ensina isso em Atos 10, 25. Devemos adorar a Deus e nos relacionar com Ele com serviço. Você falar que ama a Deus, mas nem na igreja vai, nem devolver o dízimo você faz, nem dar testemunho você dá. Isso não é relacionamento com Deus. Nem ler a Bíblia, lê. Devemos nos relacionar com Deus, não é verdade? Com uma vida de oração, de confiança nele, de deleite. A Bíblia diz: alegra-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Uma vida de louvor, né? Uma vida de gratidão. Meu amado, Deus aqui nos ensina não apenas que não devemos adorar outros deuses, mas Deus nos ensina que devemos adorar a Ele, através de um relacionamento diário, constante e, acima de tudo, muito especial. Diz então a Escritura: não farás para ti imagens de escultura, nenhum tipo de imagem, nem do céu, nem da terra, nem do mar. Não farás. Amanhã, Deus permitindo, quarta-feira, estaremos aqui para mais um devocional, conjugado agora com o nosso culto de oração. Não teremos amanhã culto presencial, estaremos aqui apenas no culto virtual. E vamos falar sobre o terceiro mandamento. Deus abençoe a sua vida. Pai, obrigado pela tua palavra. A ti toda a honra e toda a glória. Abre o coração, tira a cegueira, ó Pai, dos olhos das pessoas, e esteja trazendo-os única e exclusivamente para a fé em Jesus Cristo como Salvador e a adoração ao único Deus vivo e verdadeiro. Obrigado, ó Pai, pela palavra, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pelo seu boa noite, obrigado por você ter compartilhado. Terminamos então o nosso devocional com a nossa divisa. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.